Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei apresentando neste vídeo uma síntese da lição 2 da EBD deste terceiro trimestre de 2024. A presente lição tem como tema o livro de Ruth, que é o terceiro livro dos livros históricos na nossa Bíblia cristã. Vamos ver aqui sobre a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica, que é a Tanakh. A Tanakh, a Bíblia hebraica, contém somente os livros do Velho Testamento. E está dividida em 3 seções. A primeira seção é a Torá, que é a lei. São o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda divisão é o Neuvim, que são os profetas. E a terceira divisão é o Ketuvim, que são os escritos. Só que o Neuvim, que são os profetas, existem 2 classes aqui, que são os profetas anteriores e os profetas posteriores. Sendo que os profetas anteriores são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E os profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, com os 12 menores: Oséias, Amós, Joel e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem. E o Ketuvim, que são os escritos, é composta dos livros Salmos, Provérbio, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônica. Na Bíblia hebraica, a Tanakh, Ruth é o terceiro livro na seção dos escritos. É o terceiro livro. Muito bem. Vamos agora aqui para o segundo tópico, que fala sobre o contexto histórico do livro de Ruth. A história de Ruth aconteceu quase no final do período dos Juízes. O período dos Juízes durou aproximadamente 410 anos. Teve início depois da morte de Josué e foi até o início da monarquia, quando Saul subiu ao posto de primeiro rei de Israel. Muito bem. O período dos Juízes foi marcado por uma tremenda anarquia, apostasia e infidelidade do povo hebreu. Em Juízes capítulo 17, versículo 6, nós temos esse versículo aqui que diz assim, Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então esse era o panorama espiritual da nação de Israel. Não havia rei, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Assim o povo mergulhou no pecado, e principalmente no pecado da idolatria, porque passou a adorar os deuses dos cananeus. Então predominavam naqueles dias o secularismo, o hedonismo e a idolatria. Secularismo, em síntese, é um modo de vida e de pensamento seguido sem referência a Deus, e se inclina mais para o profano do que para o sagrado. Então isso é secularismo. O hedonismo é uma corrente filosófica que considera o prazer como bem supremo e o objetivo principal da vida, da evasão aos prazeres acima de qualquer coisa. A busca do prazer desenfreada, do prazer a qualquer custo, não dando valor aos princípios morais e nem espirituais. Então assim viviam os hebreus no período
dos Juízes. A idolatria também, eles se mergulharam na idolatria. A idolatria é a adoração ou veneração a outros deuses que não são Deus. No tempo dos Juízes, os hebreus deixaram de adorar ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó, e passaram a adorar os deuses dos amorreus, dos cananeus. Passaram a adorar Baal. Baal era considerado o deus da chuva. E também tinha os Baalins. Os Baalins era o próprio Baal, só que era no plural, que significava senhores. Cada um tinha um Baalim, que era o seu senhor. Rejeitava o Senhor Deus e chamava os Baalins do seu senhor. Veja bem que apostasia tremenda no povo hebreu. Aí depois tinha Astarote, que era a deusa do sexo e da guerra. Tudo isso, todo esse clima, toda essa situação decadente espiritual aconteceu e acontecia porque faltava liderança, não havia liderança. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Cai no quê? Cai em pecado, cai em idolatria, cai em espiritualidade, cai em temor, cai da fé, cai em tudo, não havendo sábia direção. Por isso que Deus sempre levantou líderes para que o povo estivesse fortalecido e firmado nas verdades de Deus, para não caírem em pecado como aquele povo hebreu caiu, porque faltou liderança. Durante o período dos Juízes, Deus levantou 14 juízes. Em um tempo aproximadamente de 410 anos, foram 14 juízes que Deus levantou para julgar o povo. Eles envolviam com a idolatria, Deus os entregava na mão dos inimigos. Por alguns anos eles sofriam, eram maltratados, perseguidos. Depois eles se arrependiam, Deus levantava um libertador, e eles se arrependiam, mas morrendo aquele libertador, aquele juiz, eles voltavam novamente, caindo nos mesmos pecados anteriores, voltavam a praticar a idolatria e todos os pecados dos cananeus. E assim, essa situação se perdurou por todo o período dos juízes. Todo o período dos juízes. Então eles arrependiam e caíam em pecado. Então era reincidente. Pecavam, arrependiam, voltavam a pecar novamente. Voltavam a pecar novamente. Em Hebreus capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: os que confessam as suas transgressões e deixam, alcançará misericórdia. Os que confessam as suas transgressões e deixam, alcançará misericórdia. Mas eles pecavam, arrependiam, confessavam, mas voltavam a praticar novamente. Isso perdurou por todo o período de juízes. Então essa era a situação. Nós vamos ver aqui o tópico 3, que fala sobre o propósito e a mensagem do livro de Ruth. O cetro de Judá. Cetro significa poder real. O propósito do livro é apresentar Davi como ascendente de Judá, ou seja, o descendente de Judá, a tribo da qual viria o Messias. Em Ruth capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed, e este é o pai de Davi, que é o pai, aliás, é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então o propósito do livro é apresentar a descendência de Davi, da qual viria o Messias. Esse é o propósito do livro. Porque Ruth casa com Boaz, que era da tribo de Judá,
E assim Ruth passa a fazer parte da genealogia de Cristo. Muito bem. No capítulo 49 de Gênesis, versículo 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. A mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade, ou para a humanidade. Essa é a mensagem. Boaz foi o remidor de Ruth. Remiu, comprou Ruth, né? Que é um símbolo de Jesus, que através da sua morte, do seu sangue, comprou, libertou pessoas de todas as etnias, de todas as raças. Fidelidade e altruísmo. Nem tudo era treva nos dias dos juízes. O povo se corrompeu, se entregou ao pecado, à idolatria, mas nem todos. Havia entre eles um remanescente. Havia um remanescente que temia, um remanescente fiel que temia Deus, que não se envolveu, um pequeno número de pessoas que não se envolveu, porque sempre Deus tem um remanescente. Desde a antiguidade, sempre Deus tem um remanescente fiel. É aqueles que não se contaminam, aqueles que não se misturam. E entre esses remanescentes estavam Noemi e Ruth. E o que acontece? Deus sempre faz assim: quando a pessoa é fiel, ele é temente a Deus, Deus se encarrega de cumprir os seus propósitos através da vida daquela pessoa, daquele fiel. Deus sempre fez assim. Ruth e Noemi, no meio de um povo corrompido que se envolveu com a idolatria, elas não se envolveram. Elas foram preservadas, elas continuaram fiéis a Deus, e Deus cumpriu o seu plano na vida dessas mulheres. E assim como Deus fez, se eu e você continuarmos fiéis, sendo remanescente do nosso tempo hoje, Deus cumprirá o seu plano em nossas vidas também. Amém? Que Deus abençoe.